O Ademir pequeno nunca imaginou, quando andava nos trilhos de Sidrolândia, quando tinha uma estação ferroviária em que ali gerava um desenvolvimento. Então, eu, para ir para a escola, passava por Trieiros até chegar na Escola Pedro Aleixo. E hoje a gente vê esse município pujante, esse município que gera emprego, esse município que cresce cada vez mais e que atrai moradores de fora. Para nós, isso é de extrema importância. Entre campos e rios nasceu nessa terra, na fralda da serra, uma linda cidade. Hoje é Sidrolândia retratando o amor no seu fundador Sidrônio. Primeiros colonizadores, né, a chegar na nossa região, né, que é a região que eles chamavam de Campos da Vacaria, né, que é a área, né, que compreende entre os rios Vacaria, né, inclusive aqui nós estamos na nascente do rio Vacaria, e do rio Anhanduí, né, que são os rios que banham o nosso município. Então, os primeiros colonizadores a chegar foram Antônio Gonçalves Barbosa, tá? E também o Gabriel Francisco Lopes, né? Ambos vieram em busca do quê? De estabelecer, né, a fundação de fazendas, tendo em vista que após a Guerra do Paraguai, né, que finalizou em 1870, eles ficaram sabendo, né, que nessas terras, né, nos campos da Vacaria, existiam muitas cabeças de gado que nós chamamos de gado devoluto, que foi o gado trazido pelos espanhóis e que posteriormente, com a saída dos espanhóis dessa região, né, esse gado ficou abandonado e eles vieram então em busca né, de formar fazendas e também conseguir capturar essas reses, certo? E isso por volta de 1870, 1872, né? No início, né, se nós nos reportarmos lá no período do bandeirantismo, como eu falei, né, na chegada dos primeiros colonizadores, e analisarmos essa conjuntura de que tudo era muito rudimentar, né? Nós não tínhamos estradas, não tínhamos muitas vias de acesso, porque tudo era feito a cavalo, né? E através das carretas, que nós chamamos, né, dos carros de boi. Se olharmos, né, com detalhe para esse período, né, dificilmente, talvez as pessoas, né, os primeiros colonizadores, acreditariam que Sidrolândia se desenvolvesse tanto, né? Vamos levar em consideração aí desde o período da emancipação, né, de 70 anos para cá, houve um crescimento considerável, né? O seu Sidrônio veio de Lages no início do século XX. Aqui ele vai logo tomar conhecimento com uma moça, a dona Deolinda Brito de Souza. Ele ganha como dote uma fazenda e ele tem a ideia de lotear a região central, ali da região da Vila São Bento, que hoje é um dos maiores bairros do município. Ele tinha a Fazenda Nova e ele vende lotes, porque ele via o potencial de formar uma vila, a Vila do Sidrônio, por isso Sidrolândia. E ele funda essa vila lá por volta da década de 40. Já em 1942, 43, durante a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas, seu Sidrônio e Dona Catarina tinham amizade com Getúlio Vargas, ele vem e eles conseguem trazer a ferrovia, porque a ferrovia não vinha para cá. A ferrovia de Campo Grande, que chegaria até Ponta Porã, ela ia passar por Dourados. Mas com a influência do seu Sidrônio da Dona Catarina, ele era amigo do Getúlio Vargas, aí a ferrovia saiu um ramo de Campo Grande, veio para Sidrolândia na década de 1940, e aí muitas outras pessoas foram chegando. A ferrovia trouxe muita gente, trouxe uma mudança de eixo econômico, né? Você tinha contato com a capital, agora você não precisava mais passar dias e dias a cavalo para poder chegar até Campo Grande, você podia ir pela ferrovia. Isso fez com que a cidade conseguisse um melhor abastecimento, né? Está localizada no divisor de águas, na Serra de Maracaju, né? Onde a oeste nós temos o Pantanal e a leste a bacia do Rio Paraná. Então, o município tem suas riquezas no Cerrado, mas as nascentes, as águas que nascem a oeste da Serra de Maracaju, elas correm para o Rio Paraguai e alimentam o Pantanal. Então, o Sidrolândia também contribui com o Pantanal Sul-Mato-Grossense. Quando eu era menina, eu me lembro do fundador de Sidrolândia, do seu Sidrônio. Quando era aniversário da cidade, eu era menina, assim, 7, 8, até os 10 anos.
a prefeitura não tinha assim, um palco, um palanque para assistir o desfile. Era em cima de um caminhão que a prefeitura tinha, acho que era até GMC, chamavam um caminhão azul. Ali eles colocavam uma escadinha e faziam um negócio. Lá ficava o seu Sidrônio, o prefeito, que era o seu Mercino Pereira. E era eu que subia lá naquele caminhão para levar flores para ele, para dona Catarina, e para cantar, declamar uma poesia para ele. Essa era a festividade do aniversário da cidade. E eu me lembro perfeitamente, assim, parece que passa um filme na minha memória quando eu me recordo dele. Depois, dona Catarina sempre chamava a criançada, que ela era diretora do grupo escolar, que era a esposa do seu Sidrônio. Aí ela sempre fazia um lanche lá na casa dela para a criançada. Era bem assim, bem gostoso. Todo mundo era família, todo mundo conhecia todo mundo, né? Nós temos o seu Sidrônio Antônio de Andrade com sua esposa Catarina, que ele é de um soldador de Sidrolândia, e quando ele veio para cá, a dona Catarina já estava em Sidrolândia dando aula. E ele apaixonou-se pela jovem Catarina e se casaram e fincou raiz aqui em Sidrolândia. E mais acima nós podemos ver, com esse casamento do seu Sidrônio e dona Catarina, ela trouxe os seus pais também para vir morar conosco em Sidrolândia, o seu Antônio e dona Maria. Então, como a Catarina era uma mulher bonita, tinha, assim, o dom da palavra, né? Ela tinha uma boa dicção, assim, se expressava muito bem. E eu tinha muito carinho por ela, era minha madrinha, né? Então, sempre eu estava lá na casa dela quando eu era pequena. Quando a minha mãe ganhou meu irmão, ela que cuidou de mim, que eu tinha 2 anos, ela que cuidou de mim, que a mãe ganhou meu irmão em Campo Grande. Daí eles deixaram eu com ela, eu fiquei lá uma semana, 15 dias, sei lá, que tempo era tudo complicado, né? Para ir para Campo Grande, para vir. E eu me dava muito com ela me ensinou muita coisa. O Sidrônio era um homem visionário. Ele veio de Laje de Santa Catarina buscando melhorias. Por quê, gente? O nosso povoamento aqui ele data do século XIX. Já tinha um povoamento antes da Guerra do Paraguai, mas era um povoamento nas fazendas. Então, a nossa história, lá pela metade do século XIX ou antes, já tinha fazendas imensas aqui. Para você ver, ele tinha uma visão muito grande, muito ampla, assim. Ele enxergava longe, como dizia meu pai, né? Meu marido. Para você ver como que é a Sidrolândia, o centro da cidade. Ela é como se fosse uma cidade programada, né? As ruas bem amplas, né? Você vê, naquele tempo que ele mandou projetar, deve ter sido em 50, 53, 55, por aí. E já foi projetada uma visão de ampliação, né? Uma visão, porque ele era muito viajado, então ele tinha conhecimento do mundo lá fora, né? Sidrolândia, orgulho do meu estado, por você sou apaixonado. Então ela é uma paraguaia que veio de Bela Vista morar em Sidrolândia. A senhora lembra o dia que a senhora veio para Sidrolândia, mãe? Em 65. Em 65. Daí a senhora foi para a fazenda. E como a senhora adquiriu essa chácara aqui do seu Sidrônio? Foi o Acelino Roberto Ferreira, que é meu patrão. Aí ele falou, apareceu uma comprador de chácara. Aí eu comprei para você, Lazinho. Lázaro é meu pai, então ele é popularmente chamado de Lazinho. Aí falou, comprei para você. E como que era a forma de pagamento? Aí falou, mas eu não posso comprar porque sou meio pouco dinheiro. Aí o senhor falou, não, vai ter um guardião no piquete.
vai dar aquele lá e o resto que sobra vai pagar no tempo. Quando aqui tudo começou, quando veio esse povo, vinha de São Paulo, eu vim do estado de São Paulo. E muita gente chegou aqui através do quê? Da Maria Fumaça, era o principal meio de locomoção, que era a Maria Fumaça. Depois que, quando construíram aqui, quando tinha a BR-60, mas não era asfaltada, eu me lembro até que eu estava no salão paroquial, chegou o governador nomeado, Arria Amorim Costa, chegou lá, o pessoal fizeram uma festa grande para ele, e a promessa que ele fez foi o meu primeiro trabalho em Mato Grosso do Sul vai ser o asfaltamento da BR-60 Sidrolândia a Campo Grande. E foi realmente o que ele fez. Ele ficou acho que 6 meses, 8 meses só, né? Mas ele deu início, e aí na época, acho que não sei se foi o Marcelo ou o Pedro, que era o governador, terminou. Mas são histórias assim que você vê e que elas realmente se concretizaram. Os meus bisavós chegaram aqui quando Sidrolândia ainda era distrito de Campo Grande, não era município. Aqui eles chegaram, fizeram a história deles, formaram famílias. Os meus avós, praticamente todos nasceram aqui. A professora Eleusina, o Vicente da Barbearia, o seu Carapé, que foi servidor público e vereador, e a dona Lourdes. Meus pais, o Valguinei, apelido Xerife, e a Soneli. E eu estou aqui para fazer a minha história. Ele tem um mini museu e ele é fissurado. Incrível. Ele é fissurado em coisas antigas e ele tem várias amizades com pessoas mais idosas e elas ficam dando fotos para ele. Então ele tem um acervo gigante sobre Sidrolândia. O telefone do meu avô, que ele me deu, ele era vizinho da delegacia, né? Então os delegados usavam para comunicar com Campo Grande. Iam na casa dele, que era o 3º ou 4º telefone da cidade, para ligar para Campo Grande para pedir algum reforço ou falar alguma notícia, que da delegacia não tinha, mas na casa do meu avô tinha, então eles iam até a casa dele para pedir. Eu sempre gostei de descobrir sobre a minha árvore genealógica, né? Procurar e visitar meus familiares para ver fotos antigas. E, consequentemente, eu ia encontrando fotos da cidade também, né? Porque um não está desligado do outro. Então, eu via uma foto de um parente, de um antepassado meu, e encontrava também da história da cidade, que eu já ia registrando. E, aos poucos, fui montando um acervo, separando só o que era envolvido com a parte da cidade, né? Aqui, quando a cidade era muito pequena, tinha festa de igreja da Nossa Senhora da Badia, que é a padroeira do município. Era uma festa grande. Tinha festas no interior, de aniversário dos fazendeiros, dos vizinhos. Aí se reunia a comunidade e festas comemorativas de casamento, de batizados, essas coisas, às vezes tinha alguma comemoraçãozinha, mas era muito poucas. Eles tinham o Clube de Laço, que era tradicional na região, tinha depois, mais tarde, que foi feito o espaço físico aqui em Sidrolândia, não existia na minha época ainda, em 72 ainda não existia, mas nas fazendas eles tinham a pista, né, para laçar, eles laçavam. Como eles trabalhavam muito com o cavalo, com o gado, aí eles faziam aquelas comitivas, não tinha transporte com caminhão, era tudo por terra, no chão. Aí tinha as comitivas de gado para levar para o frigorífico, para São Paulo, para outras regiões, levava para os grandes centros, e aqui não tinha. Aí depois começou em Campo Grande, e na região de São Paulo, logo depois da divisa do Paraná, aí começou a ter frigoríficos e coisas, foram melhorando as situações. Todo mundo que eu conheço que vem de fora se sente acolhido, se sente em casa. Então aqui é o nosso lar mesmo, assim. Você pode ir no banco, não tem tanta fila, você pode pagar uma conta. E tem indústria, então vem muito dinheiro de fora. Então, assim, é uma cidade que atrai primeiro pela indústria, e todo mundo que eu conheço veio assim uma cidade acolhedora. Você chega aqui, se relaciona com a comunidade, já cria laço e vai ficando por aí. Fortaleza do Ceará. Chegando agora, tem 10 minutinhos que cheguei. A vaga de emprego está surgindo aí na parte de montagem, tanque. Montagem dos tanques. Eu cheguei aqui em 95. Meu pai veio para cá, né? Trouxe todo mundo. Aí comecei a trabalhar, cada um foi seguindo a sua vida. E desde quando a gente chegou aqui, a gente não saiu daqui.
Porque tem muita empresa vindo de fora, né? Então tem espaço para todo mundo aqui na cidade. Tem uma rodoviária aqui, o ônibus chega, todo mundo aqui na cidade, né? Então passa aqui, come a chipa da Jussara. De uma porteira para você entrar. A gente descobriu que a escola que tinha, eu não sei onde ficava, era no prédio do Catarina ou no prédio do Sidrônio, mas enfim, tinha um gerador que era um homem bêbado, eu não sei o nome dele, meu Deus, eu esqueci, mas ele que tinha o gerador, ele emprestava para a escola. Nós fomos descobrindo que era multisseriado. Uma professora dava aula de 1º ao 4º ano, né, 1ª a 4ª série, assim, eram 4 salas na escola e ela usava as 4, as crianças ficavam quietas. Ou então, às vezes, era só dividido, com uma divisória de madeira simples, né, para que a professora pudesse. Então, ela dividia o quadro em 4 partes, passava a primeira parte no 1º ano, a segunda parte no 2º ano. À noite, eles estavam estudando lá. Quando inaugurou a escola, que ficou pronta, à noite era o seu Claudinho, que a Isabela não conseguiu lembrar, mas era o seu Claudinho, ele tinha um gerador, e dava geração não para todo mundo, o pessoal vivia luz de vela e lamparina, mas a escola, que funcionava à noite, até às 10 horas, ele realmente funcionava com gerador, e era um gerador a querosene, depois passou o gerador a diesel, né? E se ele bebia demais ou se ele dormia, acabava a aula e ia todo mundo mais cedo realmente, né? Esse senhor, o seu Claudinho, inventou até avião. Ele era um homem simples, faleceu há alguns anos atrás, mas ele era uma mente brilhante, era uma mente criativa. Desde a época que a gente nasceu até hoje, a gente já viu uma evolução aqui na cidade. Tipo, e a gente tem 20 anos, 21, a Isabela 20 eu. Então, assim, a gente consegue notar essa diferença de quando a gente tinha, sei lá, 10 anos... 10, 15 anos, a gente consegue notar. E a perspectiva é só que cresça mais. Eu não sei se vocês viram a empresa que está construindo lá fora. É enorme, é gigante. E vai trazer mais pessoas para cá. E, consequentemente, vai expandir mais a cidade, né? A cidade já está completamente mudada e lotada. Não se acha mais casa para alugar. Então, assim, através desse resgate, e os alunos vêm mudando. Eles vêm de lugares diferentes. Antes eles eram mais daqui do município, mais do estado. Hoje, nós temos alunos nordestinos, não temos só alunos sulistas, temos alunos nordestinos, temos alunos amazonenses, paraenses, do norte do país, do nordeste do país, por conta de vinda dessas várias empresas, né? Então, a cidade está crescendo e a nossa escola continua aumentando o número de alunos. Assim, meu pai... Ele nasceu no interior do estado de São Paulo e casou com a minha mãe, morava numa cidade também do interior chamada Caxilha, e lá as condições não eram tão boas, né? Minha mãe com 8 filhos, né? Não tinha 8 ainda não. Tinha 5, 3 nasceram aqui. E eu tinha um tio que morava aqui, casado com o irmão a irmã da minha mãe, e falou das oportunidades que teria aqui. Aí ele mudou, eles vieram. Meu irmão, o primogênito da minha mãe, do meu pai, tinha 12 anos, né? E eles mudaram para o Quebra-Coco, onde meu pai trabalhava numa serraria. E foi lá que eu nasci, né? E depois de um tempo, nós voltamos, mas nisso meus irmãos ficaram aqui, o Dida, o Jura, e nós voltamos para Castilho. Eu tinha 5 anos, voltei com 17. E aí, aqui fiquei. Olha, segundo a gente, quando chegou, já tinha, um pessoal mais antigo aqui do tempo da criação, que abriu o Quebra-Coco, diz que é os índios que saíam daqui do município mais próximo aqui, que é Terenos, saía de Terenos passava aqui nessa região e eles paravam em um lugar aqui que tinha bastante coco, né? Tinha coquinho de macaúba, que só pode ser. E eles paravam no Quebra-Coco. Nós estamos aqui em Sidrolândia já há 42 anos, o médico mais antigo em atividade profissional. Nós viemos do Rio Grande do Sul, formado em Santa Maria, na Federal, em 79.
O que chamava atenção muito na época é que cada vez que falecia um cidadão, nós tínhamos aquele costume de pedir para o médico ir acompanhar o velório. Então, no começo, assim, realmente falecia uma pessoa, a primeira coisa que o pessoal se preocupava é que o doutor tinha que estar lá acompanhando a família no velório. Os gaúchos que aqui radicaram, lavouras plantaram com dedicação, trazendo progresso a esta cidade com sinceridade. A partir de 1975, 76, começou a vir a primeira leva de imigrantes gaúchos. Sulistas, primeiros gaúchos, depois catarinenses, igual veio antes, né? Paranaenses. Por quê? Porque aqui tinha muita terra e nós usávamos o gado. Nós usávamos o gado, que era a criação de gado. E os sulistas, eles vieram com a proposta da agricultura. E já era uma agricultura em larga escala. A grande propriedade, com maquinário. E aí o eixo da cidade vai mudar, porque antes era só pecuária. Então, com a pecuária, a economia ela é mais pobre, a gente sabe disso, né? A pecuária ela não dá um giro de capital muito grande. E o agricultor, ele é moderno, o agricultor é mais aberto às tecnologias. Então, eles vieram usando as novas tecnologias da época, porque o Estado tinha acabado de ser dividido, então era um campo novo de trabalho, e vieram ocupar, comprando terras, arrendando terras, depois conseguindo dinheiro para comprar, e aí o município se desenvolve. Hoje, Sidrolândia planta aproximadamente 250, 255 mil hectares de soja na safra de verão. E na segunda safra tem plantado aproximadamente 200 mil hectares de milho, que são as duas culturas principais, né? As duas atividades agrícolas principais que é desenvolvida aqui em Sidrolândia. A gente sempre tem figurado nas primeiras posições, aí, tanto em produtividade, quanto a representação econômica da atividade, né? A gente hoje é o terceiro, estamos sempre variando entre o segundo e o terceiro PIB do agro no Mato Grosso do Sul. E na produtividade também, as nossas terras são muito boas. O município tem uma vocação muito importante para a agricultura, para a atividade, né? E então a gente sempre figura entre os 10 primeiros municípios em produtividade, tanto no soja quanto no milho. Sidrolândia poderá se tornar um grande centro de distribuição desses produtos. Os produtos que partirão daqui para a Ásia e o que vem da Ásia para todo o Brasil, devido à nossa localização estratégica. Então, isso vai agregar muito valores aqui. E Sidrolândia também é a capital da proteína, tanto vegetal quanto animal. As pessoas têm uma visão sobre reforma agrária. Ganhou a terra, isso foi perfeito, o governo deu a terra. Só que você ganhou a terra porque não tinha onde morar, não tinha uma estrutura boa, sabe? Então, para a pessoa que realmente precisa disso aqui, para ele se manter aqui dentro do assentamento, é muito difícil. Hoje em dia, graças a Deus, os que conseguiram se manter firme, sem precisar vender o lote, estão estruturados. Mas não foi sempre assim, não. Que a primeira coisa que a gente faz no sítio é plantar o que comer, né? Tem que plantar. A gente já pensa nisso, né? Chegar a plantar uma bola, plantar uma mandioca, né? Plantar, né? Uma verdura, um negócio. A primeira coisa que quem vem para aqui é fazer isso, né? Primeiramente pensar no alimento, né? Mas depois você vai pensar em algum futuro para frente, né? De comprar um carro, comprar uma moto, né? Mas primeiramente E é devagarinho também, né? Você tá com 25 anos que nós estamos aqui, que eu tô aqui. Ele tem 25 e eu tenho 23 lá. Porque a reforma agrária é assim, quem é da terra fica, e quem não é vai embora. Os companheiros nossos que pegou aqui do começo, 70% foi embora, 70% foi embora. Fica nós que era a raiz. Mas o que vem da cidade lá, que não é do campo, ele não aguenta um ano aqui. Ele vai trocar a terra tudo numa casa e vai embora. Então não fica, nós permaneceu. É muito pouco, lá no meu é 296 famílias. Lá não tem 80 famílias do início. Embora já é tudo diferente. Região onde me criei, Sidrolândia, cidade sul-mato-grossense. Meus versos a você pertencem, sou sidrolandense e aqui morrerei.
Esse prédio é aquele mesmo ali, laranjado e verde. Foi a primeira sala de aula aqui do assentamento. As professoras davam aula e fez a divisão para poder usar as salas separadas. Aqui na foto dá para perceber que era uma porta única. Depois fizeram mais 4 para dividir as salas, até a escola principal ser construída. Aqui é a época que os prédios históricos eram usados como sala de aulas. Esse prédio aqui era a nossa cantina. Aqui era a sala de aula e banheiro. Registro da professora Fátima. Nesses 2 palanques aqui era a entrada da fazenda. No início tinha porteira, agora restou somente os palanques. A nossa construção de pedra foi usada no início do assentamento, a parte da frente como venda e a parte traseira como igreja por alguns anos. E essa região aqui antes, né, de ser fazenda, era uma região de uma colônia inglesa, que o governo brasileiro repatriou e tornou terras nacionais novamente, né? E aí vendeu para alguns proprietários e depois disso ela foi comprada pelo governo federal, né? Dos assentamentos de Hidrolândia, nenhum dos assentamentos foi de terras, vamos dizer, tomadas, né? Foram todos assentamentos comprados, né, desapropriados e bem pagos, inclusive. O município tem 5.280 km², né? E temos no município 27 assentamentos. São 21 assentamentos do INCRA e 3 assentamentos do governo do estado e outros 3 assentamentos criados pelo Banco da Terra, atual Terra Brasil. A grandeza nos números dos assentamentos de Hidrolândia se dá pela quantidade dos lotes também, não só no número de assentamentos. São 4.473 lotes, né, sendo o maior assentamento o assentamento Dourado 2, com 777 lotes, né? Isso dá uma população significante para o município, porque além dos assentamentos, dentro deles existem agrovilas, existem distritos. Então hoje, Cidrolândia, o município de Cidrolândia, ela compõe 7 aldeias, né? 7 caciques. Aqui perto da minha comunidade de Tereré existe a Nova Tereré e a Nova Nascente. A questão do que foi a construção de outras comunidades, devido às pessoas virem de outras cidades, de Miranda, de Aquidauana, Niuaque, né, até mesmo de Dourados, em busca de melhoria, em busca de trabalho. Porque hoje hoje Cidrolândia cresceu bastante. Hoje nós estamos aí com essa comunidade aí. Hoje nossa cidade, diz que antigamente, né, diziam eu ao final da avó, que era antigamente chamava patrimônio, né? Hoje está aí nossa saudosa Cidrolândia, fazendo essa 70 anos, né, que estão aí na luta. E nós estamos aqui, vizinho, bem pertinho da cidade. Muito, muito bom morar aqui. Eu não troco a minha cidade de Cidrolândia por nada, né? Eu vou visitar, viajar a algum lugar, mas eu não troco essa cidade por nada. É maravilhosa. Eu não tenho grandes sonhos, eu só desejo que Cidrolândia siga sendo tão acolhedora como é com todo mundo, porque nós cidrolandenses, nós temos uma grande virtude, que é acolher. Nós acolhemos muito bem quem chega. Os gaúchos que aqui radicaram, lavouras plantaram com dedicação, trazendo progresso a esta cidade, com sinceridade, nossa gratidão. Avenida de flores exalando perfume, trazendo ciúmes aos seus visitantes. Ruas e praças quando a noite chegando, vão se iluminando tal qual um brilhante. Cidrolândia, orgulho do meu estado, por você sou apaixonado, região onde me criei. Cidrolândia, cidade sul-mato-grossense, meus versos a você pertencem, sou cidrolandense e aqui morrerei.